Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja lembra, domingo, a festa, que é uma festa do dia 29, mas a igreja traz para a celebração num dia de domingo. São Pedro e São Paulo, apóstolos e mártires. E nós somos convidados hoje a celebrarmos alegres, felizes. Celebremos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, que plantaram a igreja e a regaram com o próprio sangue. Por diferentes meios, os dois combateram o bom combate da fé e, unidos pelo martírio, recebem toda a terra igual veneração. Nossa gratidão a Deus pela missão do Papa Francisco, inspiração para as lideranças de todas as comunidades. Vamos hoje celebrar alegres, felizes, essa festa que vamos lembrar, a festa de São Pedro e São Paulo. Iniciemos fazendo o nosso ato de contrição, pedindo perdão pelos nossos pecados. Lembre daquele pecado que você precisa remediar e precisa prometer para Deus não cometer mais. Vamos pensar nesse pecado e pedir perdão a Deus por ele. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Coloque a mão sobre o seu peito e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso de 1 a 11. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa.
as correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 33. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Reze comigo. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Reze comigo. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. Reze comigo. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Reze comigo. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Reze comigo. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8, ponto 17 a 18. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, verso 13 a 19. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Mateus 16, verso 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje celebramos a festa de São Pedro e São Paulo, apóstolos e mártires. É uma festa que é celebrada no dia 29, mas a igreja traz, por ordem do cânon romano, essa festa para o domingo, para celebrarmos uma festa mesmo, porque domingo é dia de festa, é dia de celebrarmos Jesus Eucarístico. E Jesus hoje vai perguntar aos discípulos, Mateus 9, 13, Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem? Primeiramente Jesus perguntou. E depois Jesus vai perguntar para eles: E vós? Que dizeis ser o Filho do Homem? E Jesus vai perguntar, vai estar ali numa região muito interessante isso. Você percebeu qual é a região que Jesus estava ali presente? É numa região chamada região da Cesareia de Filipe. Foi ali que Jesus foi justamente provocar essa pergunta: Quem dizes homens ser o Filho do Homem? E muito interessante, porque Cesareia de Filipos era uma antiga cidade romana. Isso mesmo, uma antiga cidade romana localizada na base sudoeste do Monte de Hermon. Essa cidade, ela era muito próxima ali uma nascente, onde havia aquele povo pagão, porque o povo de Roma era um povo pagão e adorava ao deus grego Pan. Agora, essa cidade está quase desabitada, a gente sabe. Cesareia é um sítio arqueológico nas colinas de Golã. E muito interessante porque Jesus Cristo vai para essa região perguntar
logo para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles vão responder. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias. E assim por diante, eles vão falar para Jesus, até que Jesus vai perguntar: e vós? Quem dizeis que eu sou? No versículo 15. E Simão Pedro vai dizer o quê? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Vamos professar com Pedro nossa fé? Porque Pedro é o chefe da igreja. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Eu não acredito em coincidência. Você acredita em coincidência? Veja que Jesus foi a uma cidade romana, Cesareia de Filipe. E Pedro vai ser o chefe da igreja em Roma. E Jesus vai dizer o que para Pedro nessa cidade de Roma? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E Jesus vai dizer logo posteriormente: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Aí eu vou perguntar para você, e vamos nos perguntar aqui. Jesus Cristo sabia o momento que Pedro o negaria 3 vezes, não é verdade? Ele soube que Pedro iria negá-lo 3 vezes. Você acha que Jesus não sabia que Pedro também ia professar essa fé? De que ele era o Messias, o Filho de Deus? Ele sabia. E ele sabia que teria que passar ali para Pedro a missão de ser o chefe da igreja, numa cidade romana, porque ele saberia onde sua igreja iria ficar, em Roma. Por isso, Jesus Cristo vai concluir, ao passar para Pedro aquilo que ele iria assumir mais tarde, a chefia da igreja, ele vai dizer: sobre esta pedra construirei a minha igreja. Sobre esta pedra, aqui em Roma. E o poder do inferno nunca mais poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Hoje é um dia, realmente, de nós celebrarmos felizes esta solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, colunas da igreja, Pedro chefe e Paulo aquele. Ambos, vamos dizer assim, semearam a igreja, regaram-na com o próprio sangue. Ambos foram mártires. Por diferentes meios, os dois combateram o bom combate da fé, como Paulo vem dizer na carta a Timóteo: eu combati o bom combate. E ambos, unidos pelo martírio, recebem em toda a terra uma igual veneração. Nossa gratidão a esse Deus. Pela missão do Papa Francisco, vamos rezar hoje pelo Papa Francisco, que é a inspiração para as lideranças de todas as comunidades. A igreja, ela permanece após 2000 anos. Já no século IV, um documento encontrado chamado Cronógrafo Filocaliano comprovava a existência dessa festa litúrgica que hoje nós celebramos em homenagem aos apóstolos Pedro e Paulo, juntos. E o significado desta solenidade, vamos resumir assim numa síntese, que encontramos inclusive no prefácio do nosso missal romano, onde nós celebramos essa missa, quando nós dizemos: hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Vamos, com a fé de Pedro, também professar que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. No Atos dos Apóstolos 12:11, Pedro, depois daquele momento que ele passa pela dificuldade de anunciar o Evangelho, Herodes perseguindo, matando inclusive a Tiago, Pedro vai ser preso, mas o anjo vai libertá-lo. E no final Pedro vai dizer o quê? Quando é libertado: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo
para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. E nós vamos cantar com Pedro o Salmo Responsorial 33, o que o refrão vem nos dizer: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Pedro, ele foi um homem sem temor, porque ele temia a Deus. Nós não devemos ter temores que nos amedrontam neste mundo, perseguições, calúnias. Tudo passaremos. Mas, como disse Pedro, agora sei que o Senhor me livrou do inimigo maior da época, Herodes, e de todos os nossos inimigos. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja. E as portas do inferno não irão derrotá-la. Mateus 16, 18. Veja como essa profecia se concretiza. Não havia corrente que prendesse a Pedro. E olha que as correntes na época eram pesadas, não conseguia nem carregar. Pedro estava com as duas mãos presas e o anjo vai libertá-lo. As portas do inferno não irão derrotá-lo. Não adianta falar mal do Papa. Não adianta caluniar o Papa. Não adianta fazer mal ao Papa. Essa igreja ela vai permanecer. Já tem 2000 anos e vai permanecer. Paulo, mestre e doutor das nações, também anunciou o evangelho da salvação. E na segunda carta de Timóteo, na segunda leitura também, ele vai mostrar o seu amor pelo evangelho, no capítulo 4, verso 6, até o versículo 18, pulando aí, quando ele vai dizer: quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. E vamos nos perguntar, que alegria teriam os apóstolos de derramarem seu sangue? Quando ele vai dizer também: aproxima-se o momento da minha partida. Ele estava falando da sua morte. E vai dizer: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Essas palavras de Paulo, a gente vai juntar com certeza a vontade de Pedro também, que é de dar suas vidas, porque Pedro também foi aquele que foi crucificado de cabeça para baixo. E Paulo foi executado também. E vai dizer também, completando: agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E aí, eu respondendo a primeira pergunta que eu disse aí, que alegria teria ele de estar anunciando com alegria a sua morte? Era justamente por isso. Porque ele já enxergava a coroa da justiça, que ele iria receber. E não somente a ele, Paulo é uma pessoa humilde, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. E ele vai completar dizendo: mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E fui libertado da boca do leão. Pedro foi libertado da boca de Herodes, que foi o leão. Ele também foi libertado da boca do leão. Ele diz: o Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. Paulo, ele não queria a libertação daquele inimigo que o prendia, que tiraria a sua vida, mas ele queria a libertação daquele inimigo que queria levar a sua alma e não podia mais. E Jesus Cristo era glorificado nisso, como ele vai dizer: a ele a glória pelos séculos dos séculos. Por diferentes meios, os dois, Pedro e Paulo, congregaram a unidade. Vamos rezar pela unidade da igreja? Pedro e Paulo representam essa unidade, a única família unida pela coroa do martírio que ambos receberam, recebem hoje com todo merecimento, igual veneração. Sigamos os passos desses dois gigantes da fé cristã e peçamos, assim, a intercessão deles em favor da Igreja de Cristo e de todos os povos do mundo inteiro. Senhor Jesus, nós te louvamos e bendizemos por escolheres Pedro e Paulo como os dedicados apóstolos da tua igreja. Infunde ao Cristo em cada um de nós o mesmo zelo missionário que fez de Pedro e Paulo
teus fiéis discípulos e modelos de autêntica vida cristã. Amém. Amém e amém. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E vós? Quem dizeis que eu sou? Para mim, quem é Jesus e como tenho vivenciado a minha fé cristã? Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes, abrir a Bíblia e permanecer com a Bíblia aberta. Nós já estamos com a Bíblia aberta aqui, rezando e celebrando a liturgia da palavra. Agora vamos celebrar os salmos, cantar os hinos, louvores, bendizer a Deus, completar os 30 minutos para recebermos uma indulgência plenária dos pecados confessados, porque a cada 30 minutos que nós rezarmos e meditarmos a palavra todos os dias, assim diz o nosso catecismo, recebemos uma indulgência plenária dos pecados confessados. Mas é necessário confessar os pecados, primeiramente, para recebermos essas indulgências. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like. É importante cada like que você deixa para nós, você deixa bem recomendado o nosso vídeo para que outros venham participar da nossa liturgia. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação, pela sua conversão. E aqui pessoas que falaram conosco. E nós vamos responder. Aqui falou conosco Ieda Ruda. Bom dia, Paulo Maia. Que Deus ilumine sempre. Amém, amém. Ieda Ruda, um grande abraço. Jesus te abençoe. Obrigado pela participação. Sueli Barreiros. Bom dia, Paulo Maia. Que Deus abençoe sempre. Peço oração pelo meu casamento, pela conversão do meu marido. Amém. Estamos a rezar. Vamos pedir pela conversão e para que Deus te dê um casamento saudável, santificado pela unção de Deus. Neste momento, rezamos pelo seu casamento e pelo seu marido, Sueli Barreiros. Fátima Aparecida, bom dia. Ouvir a palavra do Senhor é um bálsamo. Amém. Você sente como bálsamo? É porque você é ungida também. Jesus te abençoe. Fátima Aparecida, Jesus te abençoe. Sireni Guandalim, bom dia. O som está ótimo. Deus abençoe todos nós, amém. Jesus te abençoe, Sireni. Você está falando do som, do áudio. Muito bom ouvir que estão ouvindo, o mais importante de tudo. Que Deus te abençoe. Clélia Silva. Boa noite, senhor Paulo Maia. Deus te abençoe. Peço oração para o meu irmão Juarez Teodoro da Silva, que está internado com problema no rins. Estamos a rezar então por Juarez, todo o canal rezando por essa pessoa, para que ele possa sair curado do rins. O rins é uma peça do nosso corpo que nós precisamos muito. Jesus te abençoe, Clélia Silva. Sandra Caetano, bom dia. Quero pedir oração por toda a minha família e por todos que precisam. Amém, Sandra. Obrigado pela sua participação. Jesus te abençoe. E aqui falou mais conosco Maria da Luz Varela, pede oração para o seu neto Davi, Ronizeldo Antunes, Gilson Araújo. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Salve Santa Mãe de Deus.